senhor teve acesso a gênios dessa conduta. Pelo que eu entendi, o mestre Carlos Gracie, o senhor teve poucos treinos, algum convívio, poucos treinos direto com o senhor mesmo, claro que conviveu durante todo aquele período na Academia Gracie. Com o mestre Hélio Gracie, o senhor conviveu diretamente 4 ou 5 anos como aluno direto dele, de forma intermitente. E o mestre Carlos eu não conheço muito da história dele, mas o mestre Hélio, o senhor mesmo sempre falou, e eu sempre fiquei muito feliz em ouvir e curioso em entender a genialidade do mestre Hélio em tocar você, já te dá todo o contexto do que é para ser feito. Assim, o toque dele era magistral no sentido de transmitir a aula, o que nós estamos trabalhando aqui. Não deixar o cara solto no intuitivo dele, mas realmente magistral. E depois foi para o grão-mestre João Alberto Barreto, que também, até onde eu sei, era um gênio também da transmissão. Então, se o senhor puder falar dessas experiências iniciais. Desculpe o ataque logo, mas é que eu sou voraz com o senhor, mestre. Vamos lá, vamos lá. Eu não estou de kimono, mas eu seguro a peteca. O fato é o seguinte, ter convivido, quer dizer, eu quando fui conhecer o Hélio, eu tinha 10 anos de idade, foi exatamente na década de 40, 1947. Meu pai me levou lá, mas eu não sabia, eu não entendia, não sabia nem o que se tratava. Meu pai me levou mais tarde, alguns bons anos depois. A justificativa que meu pai tinha era que eu precisava fazer exercício, o fato que eu tinha asma, eu tinha uma série de problemas, sabe? E tinha um retraimento, sabe, de comportamental, que era um negócio brutal. Eu me escondia, porque eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de confrontos, porque eu não conseguia respirar direito. Então, enfim, quando eu me apresentou ao Hélio, para mim, sabe, foi uma interrogação permanente, até que eu comecei a absorver alguma coisa daqueles ensinamentos dele. Então, passados os anos, como eu disse, como você falou, foram intermitentes essas minhas visitas ao Hélio, por causa justamente das crises frequentes que eu tinha. Quando ele me apresentou ao João Alberto Barreto, eu tinha 13 para 14 anos, e o João Alberto tinha 16 para 17. Quer dizer, então, para mim, era a identidade total. Quer dizer, eu estava conhecendo um garoto como eu. Mas só que era um garoto brilhante, já professor, quer dizer, instrutor da Academia Gracie. Então, nessa altura, para mim, o impacto foi brutal, porque eu quero ser, eu quero ser esse cara. Eu quero ser, sabe? Esse, para mim, é justamente a figura que projeta o que eu preciso me desenvolver para ser. Quer dizer, corajoso, sabe? Valente, consistente, uma pessoa concreta no que dizia, sabe? É um excelente instrutor, passava com naturalidade as coisas. Enfim, então, aqui o Hélio tinha dito, recomendado a ele, olha, você cuida desse menino, que é filho de um amigo meu, e eu quero que você faça dele um professor e um campeão. Quer dizer, o professor ele conseguiu. O campeão aí deixa para o lado, porque isso aí é bobagem. O que é importante, porque, sabe, eu acho que campeão e medalha são coisas efêmeras, né? O que é consistente é justamente o que você leva para a vida. Então, foi isso aí. Então, eu tive uma felicidade gigantesca e um privilégio de conviver com gênios, né? Com pessoas, quer dizer, o Carlos Gracie, com quem eu convivi muito, não com tanta intimidade ou com tanta frequência como o Hélio, mas o Carlos era o filósofo. E o Carlos me dava uns toques, muitas vezes chegava na academia, meu filho, vem cá, como é que você está isso? Como é que você está sentindo isso? Como é que sabe? Como é que mais uma questão voltada para sabe, o meu comportamento físico e psicológico e emocional, todos esses aspectos. Então, ele me dava uns toques, e eu me lembro de vários deles, coisas interessantes que ele tocava e tal. Mas o Hélio era aquele cotidiano. Mas quando eu passei a estar com o João Alberto, era full time, era o dia inteiro. Sabe, eu colei no João Alberto, eu não queria mais largar, porque eu queria ser aquilo, eu queria ser o que ele era. E coincidiu, num dado momento, quando o João Alberto sofreu uma lesão no joelho numa luta que ele teve que fazer uma cirurgia, isso na década de 50, uma cirurgia de joelho era uma calamidade, era um negócio, sabe, a recuperação foi lenta para caramba, ele acabou tendo que ir passar uma temporada no Nordeste para ver se recuperava debaixo de calor, sabe, e apesar de que morávamos no Rio, mas de qualquer maneira, então ele foi recuperar-se lá, e os alunos dele, como é que ficariam? E ele recomendou ao Hélio o seguinte, olha, deixa o Flávio porque ele cuida, ele sabe, tem capacidade, tem toda... Eu tinha 17 anos.
Então, eu assumi os alunos do João Alberto e foi uma felicidade enorme, porque aí eu comecei a ter aquele prazer gigantesco de transmitir, de ensinar. E as pessoas me identificavam como um sósia, sabe, um clone do João Alberto. As atitudes, o comportamento, a fala, tudo era igual. As técnicas eram absolutamente iguais, porque eu copiava com os maiores detalhes, a maior profundidade aquilo que ele fazia. Então, deu certo e foi a primeira experiência. Então, imagina conviver e debaixo de um teto que haviam outros gênios, como Carson Gracie, como Armando Viedrich, como o Hélio Virgem, sabe? Quer dizer, eram coisas extraordinárias. Você conviver num ninho de cobra desse é um negócio fantástico. E Não você volta, tinha acesso a todos, né? Hein? não volta nunca mais um núcleo desse. Não, nunca mais, nunca mais. Sabe? Então, eu acho gozado que as pessoas hoje em dia falam, né? Ah, meu mestre, não sei o quê. Eu tive tanto mestre, mas tanto mestre debaixo do mesmo telhado e com a mesma, sabe? E com a mesma consistência e com personalidade. O Cássio tinha um estilo, o Hélio Vias tinha outro estilo, o Armando Vieira tinha outro estilo, o João Alberto tinha outro estilo. Então, sabe? E o Hélio e o Hélio e o Carlos também. Enfim, então, cada um deles no seu estilo, na sua forma, na sua forma de conduzir uma aula e mesmo de conversar com as pessoas. O Hélio era um incentivador, sabe? Um cara que sacudia você. Você estava a cabeça baixa, você estava meio down, e ele chegava e dizia, vem cá. Então, te dava uma injeção e você sai dali, sabe? Como se fosse fazer a próxima luta com o campeão do mundo.